Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título Amar aos outros como amamos a nós mesmos. Esse princípio aqui, irmãos, está enraizado em Levítico 19, verso 18. Todo o princípio do amor do qual Cristo ensinou tinha como fundamento o Antigo Testamento e, segundo, a prática dele. É tanto que em João capítulo 13, o verso 35, ele fala que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então Cristo agora evidencia o amor que era ensinado no Antigo Testamento em sua própria vida, em seu próprio testemunho, em sua própria prática e exemplo. Então agora, o pedido aqui decorrente ao que é dito pelo próprio inquiridor da lei, só que Mateus, quando cita que na verdade essa fala foi de Cristo, nesse momento, o que é que eu entendo aqui? Eu vou dizer para vocês, irmãos, sem nenhuma preocupação, porque a gente sempre está aprendendo e não somos o dono da razão, não somos o dono da verdade. E cada vez que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai então aperfeiçoando, aprimorando, melhorando. É tanto que Provérbios descreve, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E por que eu estou falando isso? Esse texto de Mateus, capítulo 22, o texto de Marcos também, capítulo 12, e Lucas 10, para mim, na minha concepção, é a mesma situação, só que em momentos diferentes. Ou seja, o paralelo que eu encontro aqui é que em um momento o inquiridor fala dessa lei, que está em Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, 18, e em um outro momento Jesus fala. Quando ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus pede para com que ele responda. Agora aqui, em Mateus capítulo 22, ele pergunta qual é o maior mandamento. Agora Jesus responde. Responde também à luz da mesma questão. Deuteronômio 6, verso 5. Essa é a compreensão e a conclusão que eu chego. Caso você tenha alguma percepção diferenciada e quiser colocar no comentário, irmão Abel, eu acho que esse texto quer dizer isso, isso e isso. Para mim, é um paralelo. Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 10. A mesma situação em momentos diferentes. Quando eu vejo esse raciocínio, o comentário bíblico adventista também dá a mesma evidência e alguns outros comentários também. E a própria Ellen White, quando ela fala em Parábola de Jesus e no capítulo 54 do Desejado das Nações, quando fala sobre o bom samaritano, ela chega a dizer que ele perguntou com sinceridade. No capítulo 66, quando faz menção o conflito, capítulo 66 do grande conflito, perdão, capítulo 66 do livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White chega a dizer assim, e ele fez uma pergunta franca. Então a gente nota que foi com sinceridade, a princípio. Também o paralelo que eu encontro aqui é que os fariseus estavam em consenso e naquele consenso ele é colocado para fazer a pergunta. E isso aqui, ó, à luz do que diz Mateus, capítulo 22, eu queria ler com vocês esse texto e o verso 37. O verso 34 diz assim, ó, sabendo os fariseus, Mateus 22 e verso 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha, com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus responde: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Observe, aqui havia um consenso, de acordo com o verso 34, e o próprio fariseu aqui, ele vai até Cristo e faz a pergunta. Quando eu leio o capítulo 66, do livro O Desejado das Nações, olha o que Ellen White fala sobre isso aqui, ó. Aqui ela diz assim: os fariseus, entretanto, não desistiram de o forçar a dizer qualquer coisa que pudessem empregar contra ele. Influenciaram certo escriba, instruído para perguntar a Jesus: qual dos 10 mandamentos da lei era o maior de maior importância? Haviam os fariseus exaltado os primeiros 4 preceitos, que indicam o dever do homem para com o Criador, como sendo de muito mais consequência que outros 6, que definem o dever do homem para com seus semelhantes. Então, assim, por mais que ele singularizasse os primeiros 4 mandamentos, quando Lucas escreve seu evangelho, ele coloca e aí ele endossa a história do bom samaritano. Já Mateus e Marcos não faz menção a isso.
uma vez que Mateus era judeu, né? Com certeza deve ter havido algum receio nessa escrita. Assim, então, eu acredito, uma vez que endossar algo em relação aos samaritanos poderia comprometer. Bem, essa é uma pálida conclusão que eu chego. Posso estar equivocado disso. Mas a minha conclusão que eu vejo aqui dessa situação é que houve entre os fariseus um consenso para querer pegar a Cristo de alguma forma. E eles vão até ele e fazem a questão. Primeira pergunta, o que fazer para dar a vida eterna? E essa aqui do amor é que é a crucial. Porque como eu li o texto de Ellen White, chega a descrever que eles sempre levavam em conta o amor a Deus e renegavam o amor ao próximo, como se aquilo fosse algo de sem importância. Jesus coloca os dois no mesmo nível. O amor a Deus e o amor ao próximo não tem como serem divergentes um do outro. Eles são, como é que eu posso dizer assim, eles são análogos, eles são íntimos, eles andam juntos, ou seja, um leva ao outro. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não amo a Deus. Então, a importância aqui é suprema em relação à questão. E agora, diante da questão do amor, qual é a conclusão que eu chego? Gálatas 5, verso 14, fala que o cumprimento da lei é o amor. E eu vou ler esse texto com vocês aqui, quando ele faz menção a Gálatas 5,14. Na verdade, o cumprimento da lei, que é o amor, eu acredito que é Romanos 13, verso 10. Mas deixa eu ler aqui Gálatas capítulo 5 e o verso 14, que diz assim: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então aqui, Paulo diz aos Gálatas o resumo que se encontra. E Romanos 13, verso 10, fala que o cumprimento da lei é o amor. Por quê? Amor a Deus e amor ao próximo. Esse é um ponto muito crucial. É nesse contexto que, quando Jesus conta isso, ele inicia com o amor prático do bom samaritano. E quando ele faz menção àquela história, ele revela, na verdade, quem é o que de fato amou ali. Aquele que amou foi aquele que foi criticado. Embora a gente vá falar sobre isso amanhã. Mas, para me fechar aqui, o texto de 1 João, capítulo 4, e o verso 20. 1 João, capítulo 4, e o verso 20 e 21 diz assim: se alguém afirma que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, Cristo. Quem ama a Deus também ama ao seu irmão. Lembre-se que aqui foi escrito por aquele que anteriormente era chamado filho do trovão, o próprio João, que depois foi chamado o discípulo do amor. A conversão causou essa mudança nele, de tal maneira que agora ele, transformado, endossou tudo aquilo que ele aprendeu. E não só endossou na escrita, mas em sua própria prática. Sabe, irmãos, eu vejo que o dom supremo de Deus para conosco é o amor. Por mais que faça qualquer coisa, se não for por amor, nada vai valer. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor, como o subtítulo diz, né, é um dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, não valeria. Ainda que eu lançasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todas as minhas propriedades, que fosse dar, se não for por amor, não adianta. É puro legalismo. Amor sem prática é simplesmente inútil, inoperante, não causa efeito. Mas aquele que ama, pratica. As práticas do amor manifesta em boas obras. Não que elas sejam uma causa para a salvação, mas é uma demonstração de que aquele que foi salvo em Cristo vive de fato amando ao seu próximo. Que Deus, portanto, nos ajude a viver na prática o amor que Ele nos deu, principalmente referente ao nosso próximo. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua mensagem, pela Tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos oriente e nos ligue cada dia mais a Ti. Perdoa nossas faltas e nos ajuda a amar as pessoas como o Senhor nos ensinou. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.